Boa noite. Irei fazer a prece do estudo de hoje. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, obrigada por estarmos mais uma vez reunidos para o estudo dessa noite. Pedimos, Senhor, ajuda para perdoar a quem nos feriu e perdão a quem nós ferimos, mesmo sem sabermos que o estávamos machucando. Que possamos nos sentir fortalecidos com suas bênçãos para que possamos passar pelas provas da vida e ajudarmos os nossos irmãos necessitados. E em seu nome, Pai, e dos amigos espirituais, pedimos a Ti que abençoe a nossa irmã Regina, que fará o nosso estudo de hoje. Boa noite, Caráfala do Amor. Nós estamos aqui esta noite para estudarmos a questão 206 do Livro dos Espíritos, Culto aos Ancestrais. Seitas e religiões espiritualistas existem cuja filosofia se baseia no culto aos ancestrais, cuja direção ou comando são passados de pai para filho ou descendente mais próximo, na ilusão enganosa de que se pode ligar parcimoniosamente as coisas da divindade. Mas quando ocorre que a família ancestral tem havido alguns cujos comportamentos possam envergonhar os descendentes, esses procuram esquecê-los ou apagá-los. Miramês vem nos lembrando que esse culto aos ancestrais não é uma coisa do passado, que ele existe até hoje. Nós temos religiões, temos seitas que têm esse tipo de culto ainda, né? Erguem pequenos altares nas suas casas para os seus parentes desencarnados. Eles realmente cultuam esses ancestrais. E aí, isso deixou Kardec um pouco intrigado, que formulou a pergunta 206, que é a seguinte: no fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguindo-se-á que o culto dos avoengos ancestrais seja ridículo. Então, Kardec vem lembrando que, como nós temos estudado anteriormente, já que o espírito não descende do espírito, só o que descende é a carne, que descende da carne, esse culto, isso seria uma coisa ridícula, então? E a espiritualidade nos responde assim: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Então, nós vemos na resposta da espiritualidade que é normal a gente se achar, sentir orgulho, né, no bom sentido da palavra, de quem foi o nosso ancestral, de quem a gente descenda, apesar de não sermos oriundos daquele espírito. Aquele ancestral faz parte desta cadeia material. É a ancestralidade deste corpo físico que a gente tem. A única coisa que a gente tem desse ancestral é o DNA. Espiritualmente, não. Então, eles deixam isso bem claro. Vocês não procederam deles, tá?
Mas por outro lado, ele também lembra que numa família, o que congrega muitas vezes uma família é o quê? São esses laços de simpatia entre esses seus componentes. Nós sabemos que há situações em que um espírito antipático àquela família, ele vem por uma questão de aprendizado para ele, para a família, mas de um modo geral, são espíritos simpáticos. Então, mesmo não sendo gerado pelo espírito, o laço de simpatia, a afinidade, o amor está presente nesta família. E eles dizem mais: mas ficais certos de que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. São honrados à medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que nos deram. Somente desta condição lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. E no seu esclarecimento, a espiritualidade, porque a resposta é uma resposta bem longa, né? Eles vêm nos lembrando aqui que não é o fato de eu me sentir orgulhosa porque sou da família tal que vai fazer com que aquele meu antepassado se sinta ditoso. Não. O que vai fazer com que ele se sinta ditoso, que ele goste desta minha reverência, será eu honrar os exemplos bons que ele aqui praticou. Será eu copiar esses exemplos. Será eu tomar as suas atitudes boas, certas, corretas, como direcionamento para a minha própria vida. Aí sim eu estarei honrando esse antepassado. Não o glorificando externamente, mas através dos meus atos está pondo em prática tudo aquilo que ele faria. Qual foi o legado que aquele irmão que me antecedeu nessa família me deixou? Esse legado é que eu devo imitar, é que eu devo copiar. E aí sim, isso vai fazer com que ele fique satisfeito, né? Aí sim, essa lembrança dele será uma lembrança útil para mim. Miramês vai nos esclarecer mais ainda. Ele diz assim para a gente: não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências de forma alguma. Quando nos lembramos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar pelos agoegos, pedindo a Deus para que os abençoar onde eles se encontrem. E ainda mais, devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes da moralidade, de trabalho e de amor. Se nenhuma das ovelhas se perde, no dizer de Jesus, como cultuar somente os nossos antepassados, se todos se fundem em uma só família? Experimentemos, pois, amar a humanidade. A lei de amor nos diz que somos um todo em Deus, que representamos elos da família universal e que corre em todos os corpos uma energia divina procedente do Todo-Poderoso. Miramês aqui então vem nos lembrar que a forma da gente honrar, da gente homenagear esses entes queridos é como?
é através da oração, é através da nossa gratidão. Sermos gratos porque eles nos deram a possibilidade da existência física, que eu falei, herdamos os DNAs, né? Para eu ter o meu pai, eu tive que ter o meu avô, que teve que ter meu tataravô, e assim mesmo, e tem toda uma cadeia. Então, a gente tem que agradecer esta oportunidade da reencarnação, de estarmos no corpo físico. E sempre orando e pedindo a Deus para que eles possam continuar, agora, espíritos apenas fora do corpo, honrando o aprendizado, as possibilidades que tiveram enquanto encarnados aqui na Terra, lá no plano astral. Cultivando deles essa semente de moralidade, de trabalho e de amor que eles exemplificaram para nós. Mas Miramês acrescenta um outro ponto muito importante. Por que só ficar honrando esse meu tataravô? Nós somos a grande família universal. Então, Miramês vem nos convidando a alargar essas vibrações amorosas que existem em nós, para nós experimentarmos, sim, esse amor pela humanidade. Porque quantos irmãos nossos de humanidade merecem essa honraria, merece a nossa gratidão? Quantos irmãos criaram, inventaram, buscaram e trouxeram melhoria para a existência do todo? Mas se não é da minha família, eu não vou fazer essa homenagem, eu não vou ter a minha gratidão, eu não vou orar a Deus para que esse espírito continue crescendo, evoluindo e contribuindo com o todo. Miramês nos atenta para esse momento e continua. Não se deve ficar pedindo aos parentes desencarnados para fazerem o que quer que seja feito na Terra. Banalidades, às vezes, sem vergonha a própria consciência. Se desconhece o estado deles no plano da vida espiritual, não se deve incomodá-los com as coisas da terra. Eles, quando elevados, ficarão alegres quando seus familiares principiarem a abolir os erros, dissipando as trevas do seu mundo mental. E Miramês também traz aqui um outro alerta, né? Como eu vou ficar pedindo para os meus antepassados que me ajudem a resolver problemas de hoje, problema desta minha existência, problema que cabe a mim resolver. Eu não sei se eles têm condição de me ajudarem. E se o tiverem condições de me ajudarem, certamente o farão. Se eles já estiverem elevados a este ponto de estarem podendo oferecer ajuda, eles certamente vão fazer isso. Não precisa nem eu pedir, né? Eles virão trazer a sua presença, eles intercederão por nós. Continua Miramês. Quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes e atingir os seres humanos, sem distinção pela caridade, respeitando o direito de todos, os sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos assim cultuar os ancestrais, mas de todos os povos, como sendo a nossa família, a família de Deus. E novamente nesse parágrafo, Miramês vem nos chamar a esse amor maior, a esse amor abrangente, a esse amor que vê no outro o meu irmão, a esse amor que entende a humanidade como a minha família, a esse amor que é testemunho de que sou e me sinto filha de Deus.
irmãos em Cristo, e que Cristo é o nosso norte comum, conjunto, e que aí sim vamos todos orar e pedir a Deus para que toda a humanidade cresça, toda a humanidade evolua, toda a humanidade possa vir trazendo a sua contribuição a esta sociedade terrena, para que a Terra no todo evolua. Esta é a atitude de um espírito elevado. Para nós fecharmos, eu trouxe do livro Reforma Íntima, ditada por Joana de Ângeles, a página Oração aos Antepassados, onde ela diz assim: neste momento, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invoco a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, para que ela desça sobre todas as almas dos meus antepassados queridos. Coloco na presença desta luz os meus avós por parte de pai e mãe, os meus bisavós por parte de pai e mãe, os meus tataravós por parte de pai e mãe, e todos os demais avós por parte de pai e mãe de toda a minha geração passada, até chegar aos meus primeiros avós que deram início à humanidade. Também coloco na presença desta luz, onde tudo é paz, amor e graça, todos os meus tios e tias por parte de pai e mãe, todos os meus primos por parte de pai e mãe, todas as almas que fizeram parte da minha linhagem de parentes enquanto estavam neste plano terreno e que hoje fazem parte do outro plano espiritual, onde eu estou determinado, através do poder da oração que nos foi dado por Jesus Cristo, que a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, desça abundantemente sobre todas as almas dos meus antepassados, levando a todas elas, independentemente, para um nível de graça onde possam descansar em paz e desfrutar perto de Deus a sua infinita misericórdia. Eu declaro, através da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que neste momento de luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, está alcançando cada uma das almas dos meus antepassados, ditos nesta oração. E que, sendo assim, eu os vejo se desligando completamente e de forma definitiva das coisas materiais e das pessoas que ainda estão neste plano em que vivemos. Que a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, é a mesma luz que envolve os anjos de Deus, envolva agora e para sempre todas as almas dos meus antepassados queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Observando a oração de Joana de Ângeles, no livro Reforma Íntima, a gente vê que ela começa com esse antepassado dela, e ela vai caminhando e chega ao antepassado maior que a humanidade. E que o que ela quer diante desse antepassado? Ela não pediu nada para ela não pediu nada para a humanidade, ela pediu que eles estejam indo ao encontro da luz, da graça, da paz e da perfeição. Que eles estejam se elevando, para que eles possam estar
comungando desta misericórdia de Deus. Exatamente tudo que a gente estudou no item 206, através dos espíritos que respondiam a Kardec e através de Miramês. Vamos fazer esse exercício nós também? Vamos então orar, meus irmãos, e neste momento vamos colocar nas mãos de Deus todos aqueles queridos que nos antecederam neste plano e já retornaram ao plano espiritual. Vamos colocar também nas mãos de Deus todos aqueles que intercederam por esta humanidade, trazendo luz a este mundo, trazendo progresso científico, material, espiritual. Que toda esta grande família a qual pertencemos, que nos antecedeu e que trabalhou para o bem maior da nossa terra, da nossa humanidade, possa receber de nós a nossa gratidão, possa ser envolvida pelas luzes que emanam do Pai maior, possam serem fortalecidos para continuarem progredindo, caminhando junto à humanidade para torná-la melhor, uma humanidade mais amorosa, mais fraterna, mais solidária. Que o amor de Deus, que os ensinamentos de Jesus possam, por eles e por nós, ser realmente vivenciado, tornando o mundo uma grande caravana, uma caravana de amor, de misericórdia, de paz, de perdão, de profunda união. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agradeço a oportunidade da reflexão, esperando ter contribuído de alguma forma para que vocês também possam estar refletindo sobre essa grande família que somos todos, sempre juntos. Boa noite.